Quem segue o canal sabe da minha ligação, da minha paixão por Dodges. E hoje eu trouxe para vocês um carro excepcional que ainda não havíamos falado nesses 16 anos de garagem. É o Dodge Charger RT 1979. Saudações, pessoal! Hoje é dia então de falar de Dodge. Como vocês sabem, Mopar or No Car. Gosto muito de Dodge. Minha paixão, lembranças aí pré-nascimento. E quando era criança, também tem uma foto de criança que aparece bem o banco do Charger RT77 que teve em casa. Eu já contei e recontei essa história. Hoje falaremos de um exemplar de 1979. Em 79 houve uma mudança importante nos Dodges. Como a gente sabe, na sequência a Volkswagen adquiriu a Chrysler aqui do Brasil e acabou em 81. Em 80 saiu o último Charger RT, que não tinha mais diferencial estético nenhum em relação ao Magnum, mas em 79, em 81 acabou, e em 79 nós temos um Charger RT muito próprio, 3 combinações de cores, esse aqui bege cachemir com marrom, chamado carinhosamente, conhecido como pudim, justamente a combinação de cores. Mas o que é legal, na verdade, desse Charger RT é que no fim ele acabou sendo um ano de transição e foi o último ano que o Charger RT tinha uma cara de Charger RT, apesar de já ter mudado uma série de coisas, questão de acerto de motor, de taxa de compressão, enfim, que foi mudando ao longo dos anos. Primeira mudança que a gente nota nesses carros em 79, o Dart ficou com a cara do Dart americano totalmente, e o Charger RT e o Magnum receberam também essa frente em fibra de vidro. E olha só que legal, quando você olha a silhueta do carro, você vê que basicamente ele é um Dodge nacional, um Dodge Dart. Mas ele tem essa peça aqui na frente de fibra de vidro, que traz o suporte e traz essa atualização que na época acabou sendo realmente interessante quando a gente analisa o mercado. Esse carro é bem bacana porque ele está tudo original, foram feitas somente 180 unidades do Charger RT em 1979. Outro detalhe interessante, rodas de alumínio. Essas rodas também foram oferecidas no Magnum nas versões mais completas, então também acaba sendo um diferencial. E o que é legal de originalidade do carro, né? Eu acho que tem umas coisas que sempre chamam nossa atenção. Outro detalhe interessante, quando a gente nota essa pintura em 2 tons, essa faixa, esse capricho dessas faixas, realmente é uma coisa que eu já falei de Cadillacs, até de Mercedes, e a gente tem nos Dodges nacionais também. 78, vocês lembram que teve aquela última mudança com meio teto de vinil. 79, o Charger RT com essa peça aqui, com essa persiana lateral, para dar um estilo um pouco diferente. E outra mudança, essa sim também muito marcante, aqui na parte traseira. Você olha aqui a traseira do carro, né? Ficou muito com cara de filme americano dos anos 70, né? Totalmente. Aqui é só um badge de uma concessionária nos Estados Unidos, mas ó, saída dupla de escape, enfim, aquelas coisas que a gente gosta de olhar e gosta de ver. E também, logicamente, né, até 78 ele tinha aquela extensão do teto, que realmente é um diferencial do RT, e aqui o padrão com esse vidro curvado, que também chama atenção. Aliás, esse carro, eu vou mostrar agora o interior, ele tem a característica de ter todas os opcionais de fábrica, entre eles os vidros verdes. Aproveitar para agradecer novamente aqui para o Márcio, um cara que entende muito, apaixonado por Dodges, e realmente esse carro está lá, então entra no Instagram dele também, que apareceu aqui no começo, para conferir a paixão dele por essa marca fantástica. E também para quem gosta de detalhe, olha só que legal, tem uma premiação aqui, melhor veículo nacional no 12º Encontro de Automóveis Antigos de São Roque, 2015. Muito bem, agora chegamos ao universo das sensações, né? Cara, pena que não dá para passar cheiro pelo vídeo. Olha isso, olha esse sofamento, você consegue sentir que isso aqui é confortável, né? Você vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros nesse carro. Olha a combinação, olha o acabamento do carro do final dos anos 70, 79 anos do meu nascimento. Olha o acabamento dos carros dessa época, acabamento de porta, enfim, muito bacana, muito legal mesmo. E a padronagem desses bancos também são bancos extremamente macios. Aqui no interior, ó, o som do relógio. Esse aqui vai para o nosso vídeo de sons, o som do relógio funcionando. 79 foi um ano de transição total, né? Tanto que aqui no Charger RT não era nem mais um esportivo no sentido de não ter mais contagiros.
usando um relógio aqui no meio. E beleza, bota um relógio aí que o carro agora é mais classudo mesmo. É engraçado essa mudança. A visibilidade sensacional, esses carros são muito legais. E esse carro, como eu falei, ele tem opcionais de época. Então, esse ar-condicionado de parede quase que esses carros têm. O ar-condicionado é muito grande, gela muito. E o câmbio automático de 3 velocidades. Ele tem, lógico, coisas instaladas depois, esse CD player, vidro elétrico também, acessórios e tal, mas esses opcionais são muito legais. Para fechar, isso aqui, né, fantástico. Isso aqui a gente vê nos Dodges americanos também, Challenger e tal, são muito bonitos. Vamos falar agora de mecânica, o cofre está igualmente bonito, como o restante do carro, aliás. E aqui para fechar, uma das partes que a gente mais gosta, cofre do motor. Esse aqui é um cofre mesmo, uma joia. Uns detalhes legais de conservação e de o carro tem, detalhe da plaqueta ali no fundo e essa cor do cofre mesmo, né? A gente nota, hoje em dia as marcas também não estão pintando mais o cofre, mas a parte interna fica bem feio. Mas esse aqui, ó, detalhe do compressor de ar-condicionado e o clássico motor dourado, 5,2 litros, que embalava aí muitos sonhos e continua, né, na verdade. Muito bem, pessoal, até desligar o ar aqui, que está um clima agradável e acaba fazendo barulho no microfone. Mas é uma delícia, né? Você andar com um carro da sua idade, com ar-condicionado gelando. Fantástico. Primeira coisa para falar de Dodge, bom, andar de Dodge é sempre uma emoção para mim, por conta da minha história familiar. Se alguém estiver assistindo o vídeo pela primeira vez, não conhecer ainda a garagem, a minha história, eu saí da maternidade num Dodge Charger RT 1977 e dessa forma, então, os Dodges têm para mim tem uma importância muito grande. São carros que eu particularmente gosto muito, e não só os nacionais, claro, Challenger mesmo, eu já andei aqui, comentei com vocês, o Dodge Challenger, que é o meu pony car favorito. E essa questão Dodge em si de ter, né, com minha mãe grávida já guiava, então meio que passou o DNA, e diz a lenda, repetindo, que eu parei de chorar só para ouvir o ronco compassado, esse ronco compassado aqui, fantástico. Brincadeiras à parte, ou não, né, às vezes não. O que é muito legal é justamente a gente entender o contexto de época da Chrysler no Brasil. O próprio Charger RT chegou por aqui no começo da década de 70. Primeiro Dart, logicamente, um V8 no Brasil, um Dodge moderno, um Dodge que seguia o padrão americano e padrão norte-americano, toda aquela questão. E na sequência, o Charger RT, o primeiro, eu
tenho aí alguns na lista para fazer matéria, inclusive o amarelo boreal, que é aquele laranja, o primeiro Charger RT, muito clássico. E ele foi passando o tempo, logicamente veio crise do petróleo, tinha o Fuel Pacer que te mostrava o consumo, várias coisas nesse sentido. Já em 77, quando eu saí da maternidade, o Dodge já estava com uma taxa de compressão menor. Mesmo assim, eu lembro meu pai falando, minha mãe falando também, que eles só usavam gasolina azul, que era gasolina na época com maior octanagem. Então, é legal, né? Tipo uma gasolina a mais forte, uma gasolina Pro que a gente tem atualmente no mercado da Shell, da Petrobras e tal. E a história é legal do Dodge porque em 78 o Charger RT houve aquela mudança, como eu falei no início, então meio teto de vinil. E em 79 uma grande mudança, 79 a maior mudança justamente estética. Então a gente passou a ter essa frente em fibra de vidro. Eu falei do Celso Lamas. Celso Lamas foi um projetista da Chrysler do Brasil, um cara genial. Eu escrevi matéria sobre Dodge, contando essa história que eu falei para vocês agora, do carro que eu saí da maternidade, ainda na Web Motors, em 2005, 2006, um pouco depois. De qualquer forma, acho que foi um pouco depois. E ele entrou em contato e acabei tendo uma sinergia muito boa com ele. E no fim, quando a gente ia combinar lá de tomar um café para contar essas histórias pessoalmente, ele acabou falecendo, uma pena. Mas o Celso Lamas, realmente um cara genial. Todo dojeiro aqui do Brasil tem essa gratidão por ele ter criado todas essas coisas, essas combinações, que nem o carro, esse pudim, né, o bege cachemir com marrom, todas as combinações, as ideias, o RT77 com interior vinho, Bordeaux, ou seja, ele pensava nessas ideias e criava. Isso é bem legal. Em 79 houve essa mudança. Foi o último ano, como eu falei, do RT com essa aparência, digamos, um pouco mais agressiva, mas o carro já tinha uma outra ideia. Se a gente for analisar, por exemplo, eu mostrei para vocês, no lugar do contagiro tem um relógio, então já é uma outra sacada também. O 80, então, nem se fala, é mais raro ainda. Por outro lado, o 80 é um carro que já não tinha diferencial. Você olha um Charger RT 80, ele parece muito Magnum, ele já tem uma outra sacada. Foi até engraçado porque quando eu era criança, adolescente depois, eu não gostava muito do Dodge Magnum, e eu passei a gostar, porque ele é um Dodge com uma personalidade diferente do que a gente está acostumado a ver, apesar de ser a base, essa mesma carroceria, mas é muito legal também. E 79 marcou, né, muita coisa na linha Dodge, tanto essa parte estética quanto a questão também de ser uma produção pequena do Charger RT, 180 unidades, então um carro que foi se despedindo aí do mercado aos poucos de maneira geral, até que em 81 realmente a Volkswagen fechou. Chegaram a sair caminhões Volkswagen com 318 a álcool, bem curioso. Imagina o consumo do caminhão carregando, né? Fantástico. Ele tá até comentando comigo, bem reguladinho, DFV e tal, faz uns 6, 4 com o ar ligado. Mas eu imagino, né, num caminhão com peso, um 318 a álcool. Realmente impressionante. Dá para imaginar os níveis de consumo. De qualquer forma, esse carro tá muito íntegro e ele tá muito bom de guiar. Cara, eu vou ter que dar uma voltinha depois aqui a mais, porque você sabe que tem alguns carros, sempre que eu ando um pouquinho a mais, quase todos na verdade, mas esse ele tá muito ajustadinho, muito bem cuidado, o próprio alinhamento do carro, fantástico, meus amigos. E andar de Dodge, como eu falei, é sempre uma satisfação muito grande, é sempre uma alegria muito grande. A gente sente esse cheiro, apesar que em 77 o banco era somente de couro, mas esses cheiros próprios. Até ele está comentando um rachadinho outro no painel que é original. Isso é legal também, né? O carro que não foi restaurado, é fantástico. Enfim,
Cara, que satisfação, que delícia. A visibilidade, né, meu? Sensacional, sensacional. É isso aí. Obrigado pela audiência. Vamos dar mais uma voltinha aqui, porque não dá pra resistir andar num Dodge e num Dodge Charger RT. E esse eu não tinha mostrado ainda no canal, então ele acaba tendo um gostinho todo especial. E o câmbio de 3 marchas também, esse câmbio automático de 3 marchas, ele fazia parte desse pacote completo aí de opcionais do carro. E cara, para curtir, tá excelente. É isso aí, obrigado pela audiência, um grande abraço. Som de V8, delícia. Tchau.